Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores! E aí, tudo bem com vocês? O rubro-negro acaba de ser derrotado, né? Jogando no Engenhão, diante de um Botafogo, né? Bastante modificado, assim como o Vitória, né? O Léo Condé até surpreendentemente escalou um esquema tático que acho que essa temporada ele não havia feito ainda, né? Com o William Lepo, que acho que foi a grande surpresa para todos os torcedores, fazendo uma ala direita, deixando o Zeca como um terceiro zagueiro, ao lado do Camutanga, o Wagner Leonardo, dando liberdade pelo lado esquerdo para o PK, que para mim foi o grande jogador do Vitória ao lado do Dudu, né? O Dudu e o William Oliveira no meio, né? Dando a sustentação, e aí dando liberdade para o Mota, Mateuzinho e Alejandro. E aí eu acho que o Vitória até primeiro tempo criou algumas boas oportunidades, marcou muito bem o Botafogo, né? Não deu espaço, diferente do como foi o jogo contra o Cruzeiro. O Vitória, quando tinha bola, principalmente através do William Lepo, conseguiu ali pelo lado direito criar inúmeras possibilidades, né? Alguns cruzamentos, algum bate-rebate. O Alejandro teve uma oportunidade que foi rolado para trás, ele podia ter chutado e a bola bate no zagueiro. Depois o William Oliveira também teve num rebote, tirou, chutou de esquerda, a bola bateu no zagueiro. Mas enfim, foi um Vitória bem diferente do que foi contra o Cruzeiro, onde abdicou de jogar e deu muita liberdade ao Cruzeiro. Nesse jogo não, contra o Botafogo fez um primeiro tempo de igual para igual, né? Não sofreu sustos na sua parte defensiva, né? O Camutanga muito bem posicionado, ele se entrosa muito bem com o Wagner Leonardo e fizeram um primeiro tempo digno, né, daquele Vitória que a gente espera. O único jogador um pouco abaixo ainda, o Mota, né, porque é um jogador que precisa ganhar ritmo e aí acabou errando muitos passes, se desfazendo da bola muito facilmente, e isso dava a condição do Botafogo ter um pouco mais de posse de bola, né. Todas as vezes que o Mota tinha a possibilidade de puxar um contra-ataque ou de cadenciar a bola, ele acabava errando, né? Errou muitos passes, e isso acabou fazendo com que o Botafogo tivesse, como eu falei, um pouco mais de contundência no seu meio campo, mas nada muito agressivo, né? Nada muito na vertical, num time bastante modificado, onde tinha no Jefinho, né? Talvez a grande figura, mas que em nenhum momento conseguiu assustar a equipe do Vitória. Aí o Vitória perde o Camutanga no intervalo, que acho que isso claro, principalmente porque o o Vini não está no entrosamento ideal ainda, né? E foi justamente por ali que aconteceu o gol do Botafogo. Claro, não foi uma culpa individual, não teve falha individual de ninguém, muito mais em função da qualidade técnica do Botafogo. E aí a gente vai fazer um tipo de comparação, né? Os jogadores que entraram no Botafogo e os jogadores que entraram no Vitória, e aí você consegue entender por que no segundo tempo o Botafogo teve muito mais volume, e aí sim, né? Foi um jogo de um time só. Sendo que no 0-0 ainda, a grande chance para abrir o marcador caiu nos pés do Mateuzinho, né? Num contra-ataque rápido, quando o Dudu ainda tenta a primeira bola, sobra no pé do Dudu novamente e ele coloca em profundidade para o Mateuzinho. Mateuzinho passa um pouco da bola porque ela abre um pouco demais para o lado esquerdo, e aí o Dudu entra sozinho para o Mateuzinho tocar essa bola para o meio. O Mateuzinho talvez tenha demorado 1 ou 2 segundos a mais, que fizeram com que a defesa do Botafogo voltasse e o passe fosse feito um pouco para trás do Dudu. O Dudu acabou escorregando, e acho que esse foi o grande lance do jogo. Se o Vitória faz 1-0 ali, era o começo do segundo tempo, já tinha feito o primeiro tempo melhor que o Botafogo, mas infelizmente houve escorregão, uma demora um pouquinho do Mateuzinho nesse passe, e aí o Vitória acabou perdendo essa grande chance no início do segundo tempo. E aí, como eu falei, com as alterações, né, principalmente o Danilo, o Romero e o Júnior Santos fizeram a diferença na equipe do Botafogo, e foi assim que saiu o primeiro gol. Aliás, o único gol da partida, né? Uma jogada que começou com o Romero, que saiu com o Júnior Santos, fez o pivô, toca aqui, toca ali, a bola cai no Jefinho novamente, ele espera a infiltração do Eduardo, coloca milimetricamente para o Eduardo, que rapidamente faz a finalização, acaba abrindo o placar
E aí sim o Botafogo começou a ser superior, teve 2 gols anulados, bem anulados por sinal. O Bandeirinha foi muito bem nos dois lances, marcando impedimento, mas o fato é que as alterações fizeram a diferença no segundo tempo, né? Enquanto o Vitória teve dificuldade ali com o Luiz Adriano, que entrou um pouco abaixo, uma rotação abaixo, o Leonardo também, talvez o Janderson foi o cara que mais tentou, que mais buscou. Depois ainda teve a entrada do Oswaldo, o William Lepo machucou, cansou, na verdade, mas as alterações do Vitória não surtiram tanto efeito como as alterações do Botafogo. E aí é a diferença, né, de você ter um elenco recheado, que você consegue modificar e não só manter, mas elevar o nível de atuação. Foi o que aconteceu quando o Botafogo colocou esses jogadores, né, além do Savarino, que também entrou depois e deu mais velocidade. Mas aí sim o Botafogo, com esses jogadores que entraram, principalmente esses 3 que eu falei, o Danilo no meio campo, o Oscar Romero pelo lado direito, lá do ataque do Botafogo, e o Júnior Santos, que é aquele cara que não para, né, que tem muita força, muita velocidade, o Botafogo conseguiu sim ser superior ao Vitória, criou mais algumas oportunidades, né? O Vitória deu uma baixada nas suas linhas, voltou um pouco mais, já não conseguia mais ter o ímpeto do ataque, o Luiz Adriano não conseguia segurar a bola lá na frente. Depois que o Oswaldo entrou ainda, né, o Vitória, por algumas vezes, o Oswaldo teve esse discernimento de segurar um pouco mais a bola, ter um pouco mais de tranquilidade. O Dudu, claro, voltando de lesão, teve uma queda de rendimento, talvez nos últimos 15 minutos, e é impressionante como hoje o time do Vitória é dependente do Dudu, né? Quando o Dudu joga é um ritmo o time do Vitória, quando o Dudu não joga é impressionante como o Vitória caiu. O Dudu caiu nos últimos 15 minutos finais, o Botafogo cresceu, né? Aí teve muito mais volume, muito mais velocidade, uma transição rápida, mas aí o Vitória conseguiu sustentar esse 1-0 que, diante das circunstâncias, principalmente do segundo tempo, eu acho que é um resultado aceitável para o torcedor fazer a diferença e lotar o Barradão no jogo de volta com uma possibilidade grande, digo sem medo de errar, torcedor. Vitória deixou uma possibilidade grande de conseguir a classificação na Copa do Brasil diante desse Botafogo, que certamente tem a Libertadores ainda, vem muito bem no Campeonato Brasileiro, mas tem oscilado muito, né? Por mais que tenha um elenco recheado, tem geralmente 2 bons jogadores em cada posição, mostrou hoje que hoje, por exemplo, primeiro tempo o Vitória foi superior. E o Vitória pode sim fazer um grande jogo jogando no Barradão, ao lado do seu torcedor, estádio lotado, e conseguir essa classificação na Copa do Brasil. Então, por mais que não é um resultado que, né, ninguém gosta de perder o jogo, principalmente não fazer gols, mas eu acho que a classificação fica em aberto. O Vitória hoje vive um momento maravilhoso todas as vezes que joga no Barradão. Portanto, aposto que o Vitória vai fazer um grande jogo e pode sim dar essa alegria ao torcedor no jogo de retorno aqui em Salvador. Tá certo, galera? Esse é o momento Feed Black diante de um Vitória que foi diferente, foi muito melhor do que a gente viu contra o Cruzeiro, né, no final de semana. Foi um time mais aguerrido, um time que criou mais, um time que buscou mais, um time mais corajoso, mais ousado. Segundo tempo, é verdade, caiu um pouco de produção com as alterações, como eu falei, mas eu acho que é uma grande possibilidade aí, deixa a classificação em aberto, pensando muito nesse jogo de volta, que o Vitória pode, sem dúvida nenhuma, fazer a diferença e conseguir a classificação. Gostou do vídeo, galera? Deixa aí o seu like, estamos com 30 mil inscritos, graças a Deus, 1 ano de trabalho apenas, e buscando sempre evoluir, crescer, ouvir muitos comentários de vocês. A gente gosta que vocês comentem aqui. Deixa o seu likezinho, também não custa nada, nem R$1. Deixar o likezinho aqui pro Velho Black e comenta o que você achou da atuação do Vitória, da escalação do Condé, que modificou totalmente o esquema tático e individualmente algumas peças também, mas que Vitória teve uma evolução diante daquilo que a gente viu no último jogo no Campeonato Brasileiro. Tá certo, galera? Deixa o seu like. Ativa as notificações, também é bom, a plataforma gosta que vocês ativem para sempre quando tiver vídeo aqui novo, vocês ficarem sabendo. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.